A respeito de será que segundo casamento realmente não é algo da nossa cabeça? Será que segundo casamento realmente não encontra base bíblica para ser permitido, né? Será que Deus realmente reprova o segundo casamento? E aí a gente vem falar um pouquinho a respeito disso, né? Ontem eu fiz uma live e algumas pessoas me perguntaram sobre a questão do adultério. Será que o adultério realmente é reprovado por Deus, né? Porque tem muita gente vivendo a prática do adultério e parece que estão felizes e isso gera uma confusão na cabeça de quem está buscando enorme, vocês não têm ideia, né? Gera uma confusão, uma dificuldade de se entender por que é que algo errado está dando certo e aquilo que se julga correto acaba tendo que passar por dias difíceis, como é o caso da nossa busca por restauração de casamento, né? Então, para esclarecer um pouquinho a respeito disso, eu vou deixar a própria palavra do Senhor falar, né? Para que não fique nas minhas palavras, mas que fique na palavra do Senhor. Olha o texto de Malaquias, capítulo 2, versos 13 e 14, né? O verso 13 vai dizer: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E vocês perguntam por que isso vai acontecer? E a resposta é: porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A gente sempre está lendo aqui só o versículo 14, né? Que fala sobre que Deus é testemunha da mulher da mocidade, do casamento da mocidade, o qual Deus diz que é a aliança, né? A mulher da aliança, o marido da aliança. E que fora isso não é relacionamento de aliança. Pode até ser um relacionamento adulto, relacionamento promíscuo, mas o relacionamento da aliança é aquele relacionamento que ocorre, com o casamento ocorre entre pessoas pela primeira vez, ou seja, saindo do estado de solteiro para o estado de casado. Ou, na pior das hipóteses, né, quando a primeira aliança ela se encerra em face da morte e a pessoa se torna viúva, aí pode casar. Mas sendo a pessoa casada, né, e está divorciado, está separado, não pode casar novamente. Isso é um fato. A gente está sempre lendo só o verso 14, mas como se consagrou a máxima de que um texto fora do seu contexto, ele acaba se tornando um pretexto para pecar, então a gente vem trazer um contexto deste versículo que a gente sempre usa. E o contexto dele é dizendo: olha, vocês têm feito isso. O que tem sido feito? Cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com choro e com gemidos. Ou seja, as pessoas estavam clamando, buscando, né? De sorte que Deus não olha mais para a oferta. Deus não está mais interessado na oferta. Deus não olha mais para a oferta, nem aceita com prazer da nossa mão. Ou seja, Deus simplesmente está nos deixando de lado, está nos desprezando. Mas quando eu digo nós, quem que ele está desprezando? Aquele que foi desleal para com a mulher da mocidade, para com o primeiro casamento, para aquele casamento cuja aliança realmente valeu, realmente foi válida diante do Senhor, porque é Ele que é a testemunha, que valida o casamento, o próprio Deus, quando Ele é testemunha do casamento da mocidade, aquele primeiro casamento bonitinho, certinho, né? E aí muitos se perguntam, né? Mas pastor, eu fiz tudo certinho com o meu segundo casamento, eu casei diante do altar, teve padre, teve pastor celebrando meu casamento. Ou as pessoas vão dizer: não, mas eu já fui até no cartório, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho. E aí as pessoas perguntam: pastor, isso não é válido diante de Deus?
E aí a Bíblia que responde, né? A Bíblia diz que Deus estava desapontado com o povo e que não receberia com prazer as ofertas. Não tem prazer em receber a oferta do povo, não tem prazer em receber as orações, a santificação, não tem prazer em receber nada do povo, justamente porque o povo foi desleal para com a mulher da mocidade, para aquela mulher, aquele marido, a qual se foi feita uma aliança. Veja como é muito sério. Veja como é muito sério essa questão do casamento, do primeiro casamento, em face do segundo casamento. A gente sempre está querendo dar um jeitinho, resolver as coisas do nosso jeito, né? Mas se nós somos cristãos, e aqui eu acredito que nós estamos conversando com cristãos, seja você da denominação A, denominação B, da igreja evangélica, protestante, da igreja católica, não importa. Estou falando aqui com cristãos, com pessoas que desejam seguir o exemplo de Cristo, né? Fazer aquilo que Deus determina que seja feito. Ora, se nosso interesse é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, então a gente precisa entender que sim, Deus reprova a questão da segunda aliança. E é muito claro, gente, é muito claro, é muito óbvio isso pra gente. Eu vou te citar outro texto que também vai falar a esse respeito. Vai falar, por exemplo, lá no livro de Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 7, você pode perceber aqui que está sendo usada uma fala muito, mas muito firme. Não tem margem para dúvida, para questionamentos. Não tem margem, querido. Olha só o que o texto vai dizer. Porque a mulher, ela está ligada ao marido enquanto ele viver. Está ali ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do casamento. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que enquanto alguém estiver casado, e aí não está falando de terminar o casamento pelo divórcio, está falando de terminar o casamento pela morte, está ligado enquanto o marido viver, enquanto a esposa viver, e não está falando apenas da traição, né? Muitos podem colocar, não, mas quando está com o marido não pode se deitar com uma outra pessoa. Claro que não pode, é óbvio que não pode. Mas aqui está indo além, está dizendo, olha, enquanto você for de um marido, você nunca vai poder ser de outro marido, porque se você fizer isso, será adultério, né? Olha o que o texto diz, de sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Ou seja, ele está falando de dois casamentos, o primeiro casamento, da qual só acaba quando ele falece, né? Enquanto ele vive, é o que diz a palavra do Senhor. Mas morto o primeiro marido, aí sim ela está livre e pode casar com outro que não será adultério. Então o único segundo casamento que Deus não reprova é aquele que é feito após a finalização do primeiro. E esta finalização, repito, não ocorre por meio do divórcio e não ocorre por meio da separação, do eu não quero mais. A única forma de se encerrar o primeiro casamento é através da morte de um dos cônjuges, enquanto que o outro que ficar vivo estará livre para se casar com outra pessoa. Pode se casar, que não será adultério. E a Bíblia vai falar mais para nós em 1 Coríntios, no capítulo 7. Veja o que diz. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10, vai dizer aqui para nós o seguinte: todavia aos casados mando, ou seja, há um mandamento, há uma ordem. E aí o apóstolo Paulo já tira o dele da reta e já diz, não eu, mas o Senhor. Ele está dizendo, quem ordena não sou eu, não é da vontade humana que seja assim, é da vontade divina que seja desta forma, que a mulher não se aparte do seu marido. Não se aparte. Aí você vai dizer assim, pastor, mas tudo bem, eu não me aparto
eu não quero, eu não tenho intenção, mas e se o outro lado fizer? Se o outro lado não tiver a mesma intenção de manter o casamento a qual eu tenho, o que que acontece? Pois é, Deus prevendo essa situação, que um dos lados poderia não querer, que um dos lados poderia ser desobediente a esta a ordem, a este mandamento que Deus deu, ele vai escrever o seguinte, o verso 11: se porém se apartar, ou seja, se algum dos lados for desobediente e acabar quebrando isso, né, essa lei, violando a lei de Deus, então que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Não deixe a mulher. Deixa eu explicar uma coisa para você. Então, se por acaso ocorrer o rompimento através do afastamento, através da separação, do divórcio, qual que é a postura a ser tomada? Ocorreu, você tem duas opções, não três, não quatro, não duas. Ficar sozinho ou se reconciliar com o seu marido. Ficar sozinho ou se reconciliar. Apenas isso. Nada além disso. Pastor, mas eu quero me casar de novo. 1 Coríntios 7, lá no verso 39, vai dizer, novamente vai repetir as palavras lá de Romanos, capítulo 7, né, que nós lemos. Vai dizer aqui, ó, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Não é todo o tempo que eles estão casados, é todo o tempo que seu marido vive. Se, porém, falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ora, perceba, são textos que eu estou passando para vocês irrefutáveis. Talvez eu possa estar sendo aqui um pouquinho duro com relação a estas afirmações, mas eu acredito que se você pegar a sua Bíblia para ler, ela vai estar da mesma forma que a minha, não vai estar diferente, ainda que numa linguagem um pouquinho mais fácil para que você possa assimilar bem, mas ainda vai dizer a mesma coisa, né? A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive, durante todo o tempo de vida dele. E só poderá casar novamente quando ele falecer. Então, esta é uma ordem de Deus para as nossas vidas, da qual não existe argumento possível, não existe ideia de que possa ser viável um segundo casamento em algum momento da nossa vida que não seja quando o primeiro marido ou a primeira esposa falecer. Então, a gente pode tentar argumentar, pode, mas nenhum argumento nosso vai fazer frente ao que diz esses textos que eu acabei de passar para vocês. Nenhum. Pastor, mas me responde uma coisa, eu estou em segundo casamento, pastor, e agora? Eu não conhecia esse texto, eu não sabia que não podia, e hoje eu estou nessa condição, eu estou casado em segundo casamento. O que eu faço agora? Olha, eu nunca vou te dar a minha opinião sobre o assunto, né? Aliás, nos próximos vídeos eu vou só emitir a minha, num próximo vídeo, vou fazer um vídeo só com a minha opinião para você ver como que difere demais da palavra do Senhor. Mas agora eu preciso te passar o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que todo relacionamento que infringe a lei, a vontade de Deus, e lei que eu estou falando não é só baseada em Antigo Testamento, em aliança antiga, eu estou falando de uma lei matrimonial, a qual Deus estabeleceu e que é imutável, Então, assim, queridos, tudo que se vai contra isso, como nós vemos lá no livro de Esdras, no capítulo 10, o povo estava vendo que estava indo tudo de mal a pior, e é isso que vai acontecer quando Deus atingir o nível, a máximo, encher a taça da ira de Deus contra aqueles que estão em segundo casamento. Por isso, que antes que isso aconteça, antes que Deus se ire de uma forma em que Ele vai exercer um juízo sobre a tua vida, é melhor que você se arrependa. E é melhor que você corrija isso.
Eu não estou aqui para julgar você, para condenar você, não, não. Muito pelo contrário, estou aqui te dando uma alternativa para você sair dessa condição, para que você não sofra as consequências. Esdras, no capítulo 10, vai falar que o povo de Deus, que tinha se metido numa furada, fazendo algo, tendo um relacionamento que Deus desaprovava e sofrendo as consequências destes relacionamentos, eles tomam uma postura. Qual é a postura? Façamos um concerto com Deus. Façamos um concerto. Vamos corrigir isso e vamos despedir estas mulheres que nós casamos errado. Então, quando você tem um casamento que não atende aos padrões divinos, querido, não tem outra coisa a se fazer a não ser pôr fim nele. Mas para isso é preciso que você analise a palavra do Senhor. Eu estou dizendo para você aqui e agora, separe do seu marido agora, largue da sua esposa, você que está em segundo casamento. Não, eu estou te chamando a você fazer uma análise da palavra do Senhor. Deixe de lado o seu sentimento para com ele, para com ela, e faça uma análise bem racional mesmo dos textos que foram apresentados aqui para você. E peça ajuda ao Espírito Santo de Deus para que ele possa abrir o teu entendimento, para que você venha compreender, para que você venha realmente entender e amar mais a Deus do que aquilo que você está vivendo, do que esta oportunidade que você acha que é fantástica na tua vida, mas que se trata apenas de uma oportunidade de você se distanciar ainda mais de Deus. E como diz o texto de Malaquias, capítulo 2, verso 13, não ter aquilo que você oferta a Deus, seja as suas orações, seja a oferta mesmo financeira, seja a tua vida rejeitada por Deus, não recebida com prazer pela parte do Senhor. Então, não seja desprezado por Deus. Muito antes, conserte a tua vida, coloque a tua vida diante do altar do Senhor. Tá bom, meus amados? Eu vou ficando por aqui e eu vejo você logo mais. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz. Tchau, tchau, gente.